Quando se fala de animais de estimação incomuns, geralmente pensamos em algum tipo de réptil ou animal exótico, mas nunca em insetos. No entanto, um morador do Japão afirma que fez de seu animal de estimação o inseto mais agressivo do mundo, a mortal vespa gigante japonesa. Essas criaturas assustadoras de 5 centímetros podem voar a até 40 km por hora e são famosas por suas picadas venenosas. Tão venenosas que todo verão, as vespas tiram cerca de 40 vidas no Japão. Isso porque esses insetos grandes e agressivos possuem um ferrão de 6 milímetros de comprimento. Com a ajuda delas, as vespas injetam um veneno que ataca o sistema nervoso e lesiona os tecidos da vítima. As picadas podem causar choque anafilático em pessoas alérgicas ao veneno e, em dose suficiente, insuficiência renal fatal até mesmo em quem não sofre de alergia. Ou seja, a picada de vários vespões gigantes japoneses pode ser fatal até mesmo para uma pessoa completamente saudável. O alto índice de mortalidade faz desses vespões os segundos animais mais mortais do Japão. Quem está em primeiro lugar? Pessoas. Vocês entendem o quão sério é isso? Sim? E é nessas condições. Um dos usuários de redes sociais em Tóquio afirma que conseguiu domesticar uma vespa a tal ponto que agora até a leva para passear com uma coleira. O homem conta com entusiasmo que capturou a vespa com uma rede de borboletas e depois a segurou com uma pinça enquanto removia o ferrão e os sacos de veneno. Já nesta etapa, pode-se dizer que, após colocar um fio de chumbo no tórax do inseto, a vespa, agora inofensiva, o segue por todos os lados. Bem, inofensiva nem tanto. O dono diz que às vezes o bichinho morde, mas não dói muito. Aliás, alguns acham que isso é uma pegadinha e que a vespa nas inúmeras fotos, na verdade, está morta. Os argumentos são bastante convincentes. Por exemplo, um inseto tão agressivo não ficaria calmo só porque o ferrão foi removido. O próprio procedimento de remoção do ferrão tem um nome: cirurgia invasiva discreta. Esse conceito também inclui procedimentos mais comuns em animais domésticos, como o corte de cauda, castração e outros. O corte das asas também se enquadra aqui. Você provavelmente já ouviu falar que as aves mantidas em cativeiro têm as asas cortadas. O que se corta, claro, são as penas, e não os ossos, e como resultado, a ave se torna incapaz de voar completamente. Até que ocorra a muda e as penas cresçam novamente, então será necessário cortá-las de novo. Esse procedimento é normalmente realizado por veterinários, criadores ou donos de aves. O corte das asas é uma prática realizada em aves domésticas, como galinhas e alguns tipos de papagaios. E embora diferentes métodos envolvam diferentes tipos de intervenção, todos eles podem ter potenciais consequências físicas e psicológicas para as aves. No mínimo, isso pode levar a quedas, lesões, estresse e mudanças comportamentais. É como se a pessoa perdesse subitamente a habilidade de andar normalmente. Quem iria gostar disso? Durante a muda, em aves com asas cortadas, podem ficar expostas as penas de sangue, que são penas em desenvolvimento com irrigação sanguínea, ao contrário das outras. Se uma pena for danificada durante o corte, isso com certeza vai acabar em um sangramento abundante. E embora se considere que cortar as asas pode prevenir acidentes dentro de casa, como bater em ventiladores de teto ou janelas, muitos veterinários ainda assim não apoiam essa prática. As aves também são submetidas ao corte do bico. A técnica é comumente utilizada em zoológicos e centros de reabilitação para o bem-estar das aves, evitando que elas se biquem e arranquem as penas umas das outras. Porque isso pode realmente levar a ferimentos, canibalismo e morte. É melhor encurtar o bico. No entanto, há pessoas menos conscienciosas que cortam a ponta do bico para que a ave selvagem seja mais segura como animal de estimação. E aqui vale dizer que o corte do bico é feito sem anestesia. Naturalmente, isso pode causar estresse nas aves, assim como dor aguda e crônica. Se os receptores sensoriais no bico da ave forem danificados, isso pode causar perda de sensibilidade e problemas nas funções básicas do bico. E tudo isso pode afetar a capacidade da ave de se alimentar e realizar outras ações normais. As aves também podem desenvolver neuromas, tumores nervosos após o corte do bico, levando à dor crônica. O bico também é cortado em aves domésticas, especialmente em galinhas poedeiras e perus, mas também pode ser feito em codornas e patos. Geralmente, o bico é encurtado de forma permanente quando as aves ainda são muito jovens. O objetivo permanece: minimizar o risco de danos às aves ou a si mesmas. Mas aqui vale dizer que mesmo que tudo isso possa soar razoável e lógico, em muitos países essa prática é ilegal. Uma história completamente diferente acontece com os lori grossos. Eles têm os dentes removidos para serem domesticados. Spoiler, isso não ajuda. Graças aos seus olhos grandes e aparência fofa, os lori grossos são muito procurados como animais de estimação exóticos e atrações turísticas.
Isso acontece tanto em seu país de origem quanto em países muito distantes dele. Apesar de sua aparência fofa, os lorigrossos são os únicos primatas venenosos do mundo, podendo morder de forma bastante desagradável. Felizmente, o veneno dos lorigrossos não age como o das cobras. Suas glândulas venenosas ficam nas dobras das patas e, quando ameaçados, eles as lambem para cobrir os dentes com veneno. Como resultado, os comerciantes de animais exóticos muitas vezes cortam ou arrancam os dentes dos lorigrossos, o que é um procedimento extremamente doloroso. Esse procedimento é feito sem anestesia e priva esses animais de sua única defesa natural, transformando-os em ursinhos de pelúcia indefesos. É assim que os lori ficam sem dentes. Se você não souber pelo que esses pobres bichinhos passaram, pode até achar fofo, mas sinceramente, essas fotos só me dão arrepios. Geralmente, os dentes dos loris lentos criados para contato próximo com pessoas, como os usados ilegalmente para sessões de fotos, são removidos. Assim, os donos podem ter certeza de que os bichinhos não causarão nenhum desconforto aos clientes que pagam para tirar uma selfie com um animal selvagem. Mas o mais terrível é que a dor do procedimento é apenas parte do problema. A remoção dos dentes muitas vezes leva a grandes perdas de sangue, infecções e a morte dos loris. E os animais sobreviventes, agora sem dentes, não poderão mais voltar à natureza e buscar alimento por conta própria. Mas não são apenas os loris grossos que sofrem porque as pessoas removem seus dentes. A maioria dos donos de macacos prego também prefere remover os caninos de seus macacos. Esse procedimento é realizado por vários motivos, mas geralmente porque o macaco pode acabar comendo seus próprios dentes, o que pode ser prejudicial. Além disso, os dentes podem causar infecções bacterianas, e para evitar isso, a maioria dos donos de macacos prego prefere removê-los com antecedência. Mas há outro motivo. Em algum momento, os macacos prego começam a atacar seus donos, mesmo que antes parecessem ter uma relação normal. As mordidas delas são dolorosas e incômodas. Além disso, foi registrado que os macacos prego são portadores de várias doenças muito graves, como raiva e hepatite. Então, ao remover os caninos, as pessoas tornam sua vida mais segura. A questão é, por que ter um animal selvagem como animal de estimação se isso exige tais sacrifícios? E os sacrifícios são sempre do lado dos animais. Assim, um leão domesticado, sem presas e sem garras, foi confiscado pelas autoridades do Camboja depois que apareceu em um vídeo no TikTok. O animal, pesando 70 quilos, era mantido ilegalmente em uma mansão na capital Phnom Penh, para onde foi importado por um cidadão chinês para criá-lo em casa. Ao examinar mais de perto, descobriu-se que as garras e os caninos do leão haviam sido removidos por meios médicos para torná-lo mais seguro. Naturalmente, um leão sem presas e garras já não podia levar uma vida normal e feliz. Especificamente, esse leão teve sorte. Foi confiscado e levado para um centro de resgate de animais selvagens. Não será possível devolvê-lo à natureza e mesmo em um zoológico ou reserva ele enfrentará dificuldades. Sem presas e garras, é difícil para um leão se proteger de outros leões. Mas a crueldade e a falta de sentido não são as únicas razões pelas quais remover as garras dos leões é ruim, não só para eles, mas para todos os felinos. No processo de remoção das garras, também é removido o último osso da falange de cada dedo. Os gatos andam apoiando-se nos dedos das patas. Portanto, quando você remove o dedo, isso os obriga a transferir seu peso para ossos e músculos que não foram feitos para isso pela natureza. Como resultado, esses gatos são mais propensos à artrite, pois sobrecarregam mais as patas. Sobre as presas, acho que não há necessidade de explicar nada. Só um ponto: se as presas não forem removidas, elas frequentemente se desgastam, e isso também não é nada bom. Esses dentes se deterioram e frequentemente começam a apodrecer, com todas as consequências resultantes. Até mesmo as cobras não escaparam do destino de se tornarem animais de estimação convenientes. Existe até um termo especial, venomoide, ou seja, uma cobra venenosa que foi cirurgicamente privada da capacidade de produzir veneno. Esse procedimento é aplicado a cobras mantidas como animais de estimação ou usadas em demonstrações públicas para garantir que nenhuma pessoa seja ferida. Como sempre, ninguém pensa nas cobras em si. A remoção cirúrgica das glândulas de veneno ou das presas é a melhor opção, mas há alternativas ainda piores. Embora valha dizer que a remoção das presas é rara, pois as cobras frequentemente regeneram seus dentes, remover completamente o osso de onde esses dentes crescem também não é possível, porque a cobra morreria. Então, a maioria das operações consiste ou na remoção da própria glândula de veneno, ou no corte do canal entre a glândula e a presa. É necessário evitar que o veneno da cobra alcance a região onde ela pode te morder.
No entanto, deve-se destacar que em alguns países a realização de tais operações é proibida por lei, e a própria operação não altera o status da cobra venenosa perante a lei. Aliás, lembra que eu falei sobre cortar as asas e que isso não afeta os ossos? Então, tem algo ainda pior. Remoção cirúrgica de uma das articulações da asa do pássaro, a mais distante do corpo. O procedimento tem o mesmo objetivo e é frequentemente aplicado a aves aquáticas, domésticas e papagaios. A remoção da articulação em uma ave interrompe o crescimento das penas, privando-a da aceleração necessária para voar. Isso pode ser comparado à amputação da mão humana na região do pulso. Sim, nada agradável. Veja por si mesmo. A asa direita desta ave foi operada, a esquerda não. Mas isso é suficiente para que ela não voe, porque o equilíbrio está comprometido. É amplamente aceito que, se realizada corretamente em idade jovem, além de impedir o voo, a operação não traz consequências negativas a longo prazo. Contudo, o impacto dessa amputação no bem-estar animal está se tornando cada vez mais polêmico. Por exemplo, atualmente sabe-se que a operação é extremamente dolorosa e nenhuma anestesia é fornecida às aves. Também existem dados que indicam que a prática pode causar síndrome do membro fantasma, semelhante àquela observada em pessoas após amputações. Aliás, em muitos países, a prática é proibida ou fortemente restrita. Ela só pode ser realizada por especialistas qualificados ou apenas durante o período em que a ave é muito jovem. Mas o que realmente me surpreendeu foi tirar das aves a capacidade de cantar. Isso soa simplesmente absurdo. No entanto, às vezes, tudo o que se espera das aves exóticas é que sejam bonitas. Gritos altos e cantos são vistos por seus donos como irritantes e por isso eles optam pela cirurgia. Esse procedimento é muito complicado e perigoso. Papagaios e outras aves, ao contrário dos mamíferos, não possuem cordas vocais. As aves produzem sons com movimentos e vibrações de ar muito pequenos e precisos através do peito. Por isso é quase impossível tirar a voz de uma ave sem tirar sua vida. Contudo, não só os amantes de animais exóticos recorrem a essa cirurgia. Ela é realizada até em galos. E aqui há uma estatística desagradável. De 70% a 80% dos galos que passam por essa cirurgia morrem, geralmente devido à infecção secundária ou inchaço que bloqueia as vias respiratórias. Apenas de 20% a 30% das aves sobrevivem após a cirurgia. Então, por que continuam realizando esse procedimento? Tudo é muito simples. Os donos geralmente não são informados sobre o quão perigoso isso mas prometem que as aves farão menos barulho. Nesse contexto, a remoção das glândulas aromáticas dos gambás parece quase não tão insana. Sim, geralmente, em gambás criados em cativeiro, essas glândulas são removidas cirurgicamente para não causar desconforto aos donos. Esse é um procedimento controverso, pois algumas pessoas acreditam que isso priva o gambá doméstico de um mecanismo de defesa essencial. Em casa não há defesa. Mas se o gambá sair para fora e for atacado sem suas glândulas, ele ficará indefeso. Na natureza selvagem, um gambá assim morreria muito rápido e ele pode acabar lá a qualquer momento. Problemas de manutenção. Animais selvagens devem viver na natureza, porque eles simplesmente não podem ser animais de estimação domésticos. Na maioria das vezes, as pessoas não conseguem proporcionar condições adequadas para seus animais de estimação exóticos. Pesquisas da Associação Veterinária Britânica mostraram que mais da metade dos animais exóticos de estimação têm necessidades sociais insatisfeitas. 90% dos veterinários notaram falta de ambiente adequado e 85% afirmaram que os animais não recebem a alimentação necessária. Ainda mais preocupante é que 62% desses veterinários afirmaram que os animais muitas vezes não estão protegidos contra dor, sofrimento, traumas e doenças. E não estamos falando nem mesmo de animais complexos, como leões ou macacos, mas de pequenos bichos de estimação, como cobras e lagartixas. A única intervenção normal. Na Flórida, donos de répteis agora são obrigados a colocar chips em seus animais, similar ao que é feito globalmente com cães e gatos. Ainda não achamos que ter lagartos em casa seja uma boa ideia, afinal, eles são animais selvagens. No entanto, pelo menos, a prática de chipar não faz mal ao animal e ainda pode ser útil caso o réptil fuja para algum lugar. Esse tipo de intervenção, talvez, só torna a pessoa um dono mais responsável. Animais selvagens não podem ser domesticados. Sim, estou pronto para repetir isso várias vezes. Agora também há uma justificativa científica. Atente-se ao raciocínio. A maioria das pessoas tem animais domésticos, seja um cachorro, gato ou vaca. Os sistemas biológicos em seus organismos que controlam as reações ao estresse são reduzidos em comparação com os animais selvagens. Portanto, um cachorro, gato, vaca e outros animais de estimação clássicos reagem ao estresse de forma muito mais tranquila do que um lobo, leão ou búfalo.
E como os animais domesticados são mais calmos, eles raramente atacam pessoas, se é que atacam. O mesmo não se pode dizer dos parentes selvagens, que podem e vão atacar. E nisso não há culpa deles. Vivendo conosco por milhares de anos, os animais domesticados foram criados para uma convivência relativamente harmoniosa com o ser humano. Ou seja, durante milhares de anos nós os tornamos assim para que pudessem viver conosco em tranquilidade e segurança. Os animais selvagens não passaram por esse processo, por isso simplesmente não conseguem se comportar da mesma forma, mesmo que você os adote ainda filhotes. Mesmo que animais selvagens vivam entre pessoas por várias gerações e pareçam domesticados, eles ainda continuarão selvagens e prontos para reagir ao estresse como animais selvagens. É assim que a natureza funciona. Até breve. Legendas criadas por